Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inglês para Cristãos. Aqui é a professora Vilma e hoje eu quero falar com você que é cristão ou tem um chamado missionário, mas se sente frustrada porque acredita que o inglês não é para você. Então você acha que você não vai conseguir cumprir a sua missão na vida. Errado! Fica aqui comigo até o final, que você vai concordar comigo. Você sabia que as histórias da Bíblia podem ajudar você a aprender inglês de forma fácil e prazerosa? Pois é, você já conhece as histórias bíblicas, você já medita na palavra. O mais difícil no começo, quando nós estamos desenvolvendo uma habilidade nova, e este é o caso do inglês, é você entender o que está sendo falado e lido. Mas o contexto da Bíblia, que já é tão conhecido seu, ele vai ajudar você a desenvolver essa habilidade de falar inglês rapidamente. O inglês é uma das línguas mais democráticas que existe. É uma língua fascinante e é uma língua que conecta você com pessoas ao redor do mundo e conecta você com o mundo. O inglês é para todos e pode ser para você também. Sabe? Porque pensar que o inglês não é para você é uma crença limitante. Não deixe que isso te pare. Pense nos seus projetos, nos seus sonhos. Tudo posso naquele que me fortalece. Lembre-se de que tudo começa com uma decisão, não é mesmo? Não foi assim quando você decidiu aceitar a Cristo como seu suficiente e bastante Salvador? Nós sabemos o quão é difícil caminhar na palavra, mas nos desafiamos todos os dias, porque tomamos uma decisão de seguir os ensinamentos de Jesus. Isso mesmo, não é fácil, tropeçamos, erramos, mas seguimos firme nessa jornada. Porque sabemos que, como seres humanos, somos imperfeitos. Com o inglês, é a mesma coisa. Tomamos uma decisão de sermos fluentes e temos que seguir firme até que os primeiros resultados apareçam. Toda jornada começa com o primeiro passo. E errar faz parte do processo de aprendizagem. Tenha certeza de que os resultados virão. É bíblico. A lei da semeadura. Cada um colhe o que planta, assim como somos responsáveis por nossas ações. Gálatas 6:7. Cada um colhe aquilo que semeou em sua vida. Romanos 2:6. Cada ação, cada decisão tem suas consequências. Isso é a lei da semeadura. Sabe, tudo que a gente começa de novo na vida pode ser bastante desafiador. Na sua jornada rumo à fluência no inglês, você vai encontrar pedras no caminho, mas não desista. Isso mesmo, pense em você melhor um pouco a cada dia e foque no processo. Lembre-se de que você não tem que ser fluente para começar a colher os benefícios do inglês, não é mesmo? Olha só, quem sabe você precisa passar numa prova de inglês para conseguir uma bolsa de estudos, atingir uma pontuação mínima em um teste para ser promovido, ou quem sabe fazer um doutorado, né? Um mestrado, aquele curso no exterior que você quer tanto fazer. Eu tenho certeza de que você vai poder realizar muitos sonhos, muito além do que você consegue pensar ou imaginar. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar
e de não lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E com certeza um futuro melhor. Se você aprender a apreciar o processo de aprendizagem, isso deixará de ser uma obrigação e passará a ser um prazer. Comece com um versículo bíblico diário. Pode ser algo bem curto. Olha lá, Romanos 2:11. Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Romans 2:11. For one man is not different from another before God. E aí, quando você faz o seu devocional pela manhã, você já não medita na palavra ao longo do dia? Então, passe a meditar nesse pequeno versículo em inglês e crie uma rotina diária de estudos. Isso vai ajudar você a permanecer no caminho, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos fazer uma pequena prática com a palavra do Senhor? Vamos lá, eu vou dividir aqui a minha tela. Espera que eu estou trabalhando com duas telas. Muito bem? Vamos lá, nós vamos trabalhar com esse salmo. Salmo 23. Você conhece esse salmo? Eu acho que ele é, sem dúvida, um dos mais conhecidos e mais lidos no mundo. Ok? Salmos 23, e eu vou trabalhar com os 2 primeiros versículos. Ok? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Muito bem. E no inglês, como é que fica? Vamos ler mais uma vez no português? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Que coisa boa, né? Só de ler a gente já fica mais tranquilo. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Muito bem. E esse salmo, ele foi escrito pelo salmista mais famoso da Bíblia, né? Dos 150 salmos, acredita-se, né, que os dados dizem que 70 deles foram escritos pelo rei Davi. Muito bem, né? E o rei Davi, ele é considerado, né, o homem segundo o coração de Deus, né? Por que será que ele era considerado assim? Né? Porque Deus, ele quer ter intimidade conosco, não é isso? Ele quer que a gente ande com ele, que a gente desenvolva, né, essa rotina de oração diária, né, que o consultem sempre. Então o rei Davi era um homem que se quebrantava diante de Deus, que abria o coração. Sabe aquela coisa, né, que é Deus de perto e não de longe? Agora, nós sabemos que o rei Davi, ser humanos como todos nós, cometeu muitos erros, não é mesmo? Alguns deles até muito graves, né? Mas ele sempre se voltava ao Senhor, sempre. Ele era, né, muito dependente do Senhor. Então, Senhor Jesus, o bom pastor. E olha que interessante, porque o rei Davi, antes dele ser aclamado rei,
ele era? Qual que era o trabalho dele? Ele era um pastor, não é mesmo? Então, quem melhor que o rei Davi para falar do que é ser um bom pastor, né? Aquele que guia as suas ovelhas, né? E como é que ele guiava? Aqui, o rei Davi está falando diretamente com o Senhor, né? E ele fala: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, né? Então, ele começa falando do Senhor e depois, mais ao longo do salmo, ele começa com uma conversa direta com ele, né? O Senhor é meu pastor. The Lord is my shepherd. Qual que é a função do pastor? De cuidar, de guiar, de proteger, alimentar as suas ovelhas, não é mesmo? Então, the Lord is my shepherd. O Senhor é meu pastor. De nada terei falta. I lack nothing. I lack nothing. Lack, ele quer dizer falta. Né? E aqui está no sentido, né? Ele está, no inglês, ele está sendo usado como verbo. I lack nothing. Né? Nada me falta. De nada terei falta. No português, está sendo usado no futuro, de nada terei falta. E aqui no inglês, I lack nothing, ele está sendo usado no presente. Então, olha só. Em verdes pastagens me faz repousar. He makes me lie down in green pastures. E me conduz a águas tranquilas. And he leads me beside quiet waters. Lead, né? É o verbo liderar. Ele me conduz a águas tranquilas. He leads me beside water, né? Então nós sabemos que as ovelhas são os bichinhos indefesos e muito, muito, muito medrosos, né? Então, o pastor, ele utilizava da sua vara, do seu cajado, né? Tinha várias funções. Ele podia utilizá-los para fazer um carinho nas ovelhas. Ele podia utilizar para corrigir as ovelhas, porque tinha, né? Era pontudo, né? Para corrigir as ovelhas que queriam se desviar, né? Mas também, né? Essas ovelhas que estavam se desviando do caminho, ele ia lá e trazia para perto, né? Porque tem aquele gancho, ele ia lá e trazia para perto, quando elas estavam, né, se desviando. Ou também, quando elas se perdiam, caíam numa ribanceira, né? Então, aquele círculo ali servia também para ele resgatar as suas ovelhas. Porque essa é a função do pastor, não é? Cuidar, alimentar, proteger, né? Aquela parte que era pontuda, ele também podia usar para se defender as ovelhas dos animais. Não foi? Não foi assim que ele criou? Que ele disse que lutou contra leões, né? Que o preparou para lutar contra o gigante, não é mesmo? Então, quando ele fala aqui, olha, em verdes pastagens me faz repousar. He makes me lie down. Lie down é deitar, ok? In green pastures, né? Nos pastos verdes, né? Então, elas precisam se alimentar, não é mesmo? Imagine guiando aquelas ovelhas no meio daquele deserto, tinha que encontrar um lugar que tivesse uma pastagem, né? Para que elas pudessem repousar, descansar, se alimentar, né? E me conduz a águas tranquilas. He leads me beside quiet waters, né? Muito importante, como eu disse, essas ovelhas, as ovelhas em geral, são os bichinhos muito medrosos. Então, o que acontecia? Ele tinha que procurar, né, águas tranquilas
tranquilas, um riacho tranquilo. Não podia ser um rio com águas turbulentas. Não, porque as ovelhas, elas preferem morrer de sede pelo temor de cair no rio, né? Porque se as águas estiverem turbulentas, elas têm medo de chegar perto. E também é um perigo, porque você sabia que toda aquela plumagem, né? Aqueles pelos delas, se elas caem, se elas escorregam ali e se molham, fica tudo aquilo pesa muito e fica mais difícil de resgatá-las. Aí ele tem que usar a sua vara e o seu cajado, né? Então, ele procura levá-las a águas tranquilas, para que elas não ficassem nervosas, né? Pudessem beber a água tranquilamente. Então, essa é a função do bom pastor, de cuidar, de alimentar, de dar de beber, né? De acompanhar essas ovelhas pelo caminho. É isso? Então, Jesus, o bom pastor, o Senhor é o meu pastor. The Lord is my shepherd. De nada terei falta. I lack nothing. Em verdes pastagens me faz repousar. He makes me lie down in green pastures. E me conduz a águas tranquilas. He leads me beside quiet waters. Quiet waters. Ok? Muito bem. Vamos agora fazer uma análise do inglês, né? Vamos ver como é que fica isso no inglês. Porque você sabe que a grande dificuldade dos alunos no início do aprendizado do inglês, eles têm muita dificuldade de formar frases, não é mesmo? Agora, eu sei de muitos alunos que já estão estudando inglês há bastante tempo, até entendem bem, mas eles continuam com a mesma dificuldade. Eles falam, eu não consigo falar, porque eu não consigo montar as minhas sentenças. Então, esse tipo de trabalho aqui que a gente vai fazer agora vai ajudar você, desde o início, a entender a estrutura da língua inglesa, ver como as palavras se conectam, qual é a combinação de palavras corretas. E vai te ajudar em muito a você começar, não só a ler, mas na sua comunicação, você fazendo as suas primeiras sentenças. Vamos lá, então? Olha só, eu vou começar aqui com os verbos. Eu divido pelas classes de palavras para que vocês possam entender melhor, né? Então, eu sempre começo pelos verbos. Verbs. Né? Então, aqui, o primeiro verbo, que é o nosso velho conhecido verb to be. Né? The Lord is. Né? Verbo to be é o verbo ser e estar, que está no presente. Né? O Senhor é. Ok? E aí, eu tenho o verbo aqui, lack, que quer dizer falta, o verbo faltar. I lack nothing. Ok? Depois eu tenho o verbo makes, que é o verbo fazer, né? Ele me faz, né? Esse verbo, quero chamar a sua atenção aqui, porque esse verbo, embora tenha um pequeno S, o que acontece? O que esse Szinho aqui representa? Como é que eu sei que esse verbo está no presente simples? Aqui, ó. Eu sei por causa desse assim. Não é, isso não é plural, ok? He. Então, isso é usado, tá? Para terceira pessoa do singular. He, she, it. Então, a gente vai ter esse assim aqui, tá? Não é plural, é a terceira pessoa do singular. Então, makes, me faz, repousar, e leads,
me leva a águas tranquilas, né? He leads me beside quiet waters, ok? Que é o verbo liderar. Né? Depois do verbo, nós vamos para os substantivos. Substantivos em inglês quer dizer nouns. Nouns. Então, Lord, substantivo próprio, certo? Shepherd, pastor. Pastures, os pastos, plural. E waters, ou waters, como os americanos dizem, né? Waters. Ok, vamos ver os adjetivos. Green, verde. Presta atenção, os adjetivos no inglês, eles sempre vêm antes do substantivo, ok? Então, green pastures. E aqui, ó, quiet waters. Então, vem antes. Isso é importante, tá? E vocês percebam que tanto pastos como águas estão no plural. Porém, adjetivos no inglês nunca são usados no plural, ok? Você nunca vai ver com S no final, tá? Você só vai colocar no plural os substantivos. Você não precisa colocar no plural os adjetivos. Veja como é simples a língua inglesa. Coloca na frente e sempre num único formato. Nós vamos ver agora preposições. Prepositions, que é muito importante na língua inglesa, as preposições, porque muitos verbos são regidos pelas preposições, tá? Então, eu geralmente falo, quando você estudar o verbo, estuda a preposição. Por isso que eu coloquei aqui no number 4, lie down. Porque lie down quer dizer deitar. Deitar. Está naquela posição, né, horizontal. Então, mas eu marquei aqui a preposição down aqui separadinho. Down. Eu não vou marcar esse verbo aqui. Lie down. Ok? E o down, que quer dizer para baixo, né? Lie down, ok? E aí eu tenho a preposição in. In, ó. It makes me lie down in green pastures. Em pastos verdes, né? E aí eu tenho beside. Beside, ok? Que é ao lado. Beside é a preposição que quer dizer ao lado. Então, he leads me beside quiet waters. Porque aí ele vai conduzindo as ovelhas, né, pelas águas tranquilas. Muito bem. E agora, ó, vamos ver aqui o pronome possessivo, que no inglês ele chama de possessive adjective. Ok? Por quê? Porque o adjetivo vem na frente. Esse tipo de pronome possessivo também vem na frente. Mas você não precisa se preocupar com nenhuma dessas nomenclaturas, tá? Não se preocupem com isso. Mas eu gosto de separar aqui. Então, ó, the Lord is my shepherd. O Senhor é o meu pastor, né? Meu pastor. E então, agora nós vamos para os pronomes pessoais, né? Personal pronoun. Então, o primeiro eu tenho aqui é I. I lack nothing. Eu de nada me falta. Porque aqui está no presente, né? Nada me falta. Não sinto falta de nada, né? Então, I, e depois eu tenho he, que é ele. He makes me lie down in green pastures. E, segundo, he leads me beside still waters, quiet waters, ok? Então, temos dois he, que é ele, e o I, que é eu. Aí eu tenho aqui o object pronoun, pronome objeto. Qual a diferença entre o pronome pessoal? Ele está na função de sujeito. Ó, he makes. Ele está sempre antes do verbo, né? He leads, sempre antes do verbo. Agora, o objeto está depois do verbo. He makes me lie down. He leads me beside still waters. Ok? E aí eu tenho esse pronome,
Nothing. Nada. Nada. E para fechar aqui, eu tenho o artigo definido. Definite article. Olha que interessante, só tem uma forma no inglês. Ou as 4 formas no inglês, uma única no português são 4, mas e uma única no português, no inglês, certo? Mais uma vez, no português nós temos 4 formas, ou, os, as, né? Que muda gênero e muda número. No inglês, uma única forma, the pastor, né? The Lord, porque tem é artigo definido, tem Deus, único Deus. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still and quiet waters. Muito bem. Vamos fazer a nossa repetição agora? Vamos fazer a nossa repetição. Vou voltar aqui. Para a gente, mais uma vez, vamos começar pelo português. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures, He leads me beside quiet waters. Agora nós vamos fazer a repetição, lembra? Sempre de trás para frente. Waters, waters. Ou, se você preferir, waters, waters. Quiet, quiet, quiet waters. Beside, beside, beside quiet waters. Me, tá? É longo. Me beside quiet waters. Leads me, leads me. Leads me beside quiet waters. He leads me beside quiet waters. Okay? He leads me beside quiet waters. Pastures, pastures. Green, green, green pastures. Green pastures. In. A letra N, você abre você não fecha a boca. In, ok? In green pastures. Down. E a letra N aqui no finalzinho de novo. Down in green pastures. Lie down. Lie down in green pastures. Me lie down in green pastures. Makes. He makes me lie down in green pastures. He makes me lie down in green pastures. Nothing. Olha o TH aqui de novo, né? É língua no meio dos dentes e sopra o ar para fora. Nothing. Lack nothing. I lack nothing. Ok? Vocês estão comigo? Vocês estão repetindo? Leni, Ieda, esse pessoalzinho aí do Facebook, vocês estão repetindo comigo? Isso é muito importante, tá? I lack nothing. Shepherd. My shepherd is my shepherd. Lord. The Lord is my shepherd. Vou ler mais uma vez por completo. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Mais uma vez. The Lord is my shepherd, I lack nothing.
He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Agora vocês vêm comigo, ok? Vamos lá? The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Muito bem, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Muito bem, então nós terminamos aqui esse nosso trabalho bíblico. E como é que foi para vocês? Vocês viram como as histórias da Bíblia vão te ajudar a entender inglês de uma maneira simples e rápida? Eu tenho certeza, se você é cristão, é amante da palavra do Senhor, certo? Se você faz o seu devocional, se você medita na palavra do Senhor, vocês vão adorar ter a língua inglesa através das histórias da Bíblia, certo? Então, se vocês gostaram desse conteúdo, eu vou pedir para vocês deixarem o seu like, se inscrevam no canal, entendeu? Ative o sininho e eu posto vídeos diariamente para vocês, né? Então aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho. E se você tem um amigo, uma amiga que é cristã, certo? Ou tem um chamado missionário que gostaria de pregar, entendeu, a palavra do Senhor a outras nações e poder servir onde quer que o Senhor os envie, convide, compartilhe, né? Selecione 3 amigos lá no WhatsApp, né? E divida, compartilhe, tá? Seja fluente em inglês, seja fluente na palavra do Senhor.